Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O perverso, Salmo 10. Queridos, por não ter introdução, o Salmo 10 é considerado uma continuação do Salmo 9. Por esta razão, encontramos a diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia Católica, que apresenta um salmo a menos. Versículo 1 diz o seguinte: Porque, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. O salmo começa mostrando a preocupação do salmista por uma aparente ausência de Deus diante da tribulação que ele estava enfrentando. Parece que o salmista enxergava do ponto de vista humano, em vez de enxergar pela fé. Esse tipo de fraqueza é bem comum em nós e nos leva a pensar de forma equivocada de que Deus não está conosco ou está desinteressado em nossa situação. No versículos de 2 a 11, ele descreve o homem mau. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das traumas que urdiram. Ele expõe a sua preocupação, pois se achava cercado pelo perverso, arrogante, soberbo, insolente, tipo de pessoas que perseguem os necessitados. No verso 3, ele escreve: Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Queridos, os perversos se gloriam dos seus próprios desejos, são apegados às coisas terrenas e com certeza blasfema contra o Senhor, porque não crê no Senhor. Crê em outra coisa, menos no Deus Criador. No versículo 4 ele diz: O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Os perversos, em sua loucura soberba, não acreditam na existência de Deus. Acreditam que podem tramar qualquer coisa sem ter que se preocupar com castigo divino. É muito comum a gente ver isso hoje na política, né? As tramas que são feitas para levar vantagem sobre o povo, essas pessoas não estão pensando no amor de Deus, que nos orienta a cuidar de todos com igualdade. No versículo 5, lemos: São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Do ponto de vista humano, apesar de toda a sua perversidade, os ímpios parecem prosperar cada vez mais. Uma pergunta estava ocupando a mente do salmista: por que o ímpio prospera? E onde está Deus que não lhe retribui com juízo o seu mal? No verso 6 está escrito: Pois diz lá no seu íntimo: Jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. O salmista prossegue mostrando o retrato do ímpio como sendo uma pessoa prepotente que não tem problema em declarar que sempre sairá, que nunca será castigado, que nada vai impedi-lo de cumprir a sua obra, o seu desejo, mesmo que esses desejos e obras sejam uma afronta ao poder de Deus. No verso 7 está escrito lá: A boca ele tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Esse tipo de declaração é esperado de pessoas em cujas bocas impera a maldição, o engano, a opressão, o insulto e a iniquidade. São pessoas que não têm nenhum respeito pelo outro e muito menos por Deus. No verso de 8 a 10, fala que os perversos são como feras selvagens que armam emboscadas contra os indefesos.
Eles fazem tudo isso na pecaminosa ilusão de que o juízo de Deus nunca vão lhe alcançar. No verso 12, o salmista diz: Levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres, diante das ações dos perversos. O salmista pede que Deus pese a sua mão sobre ele. A expressão ergue a mão aponta para a onipotência de Deus, para o poder de Deus sobre todas as coisas, e que Deus tem todo o poder para exterminar os ímpios. Nos versos 13 a 18, o salmista destaca a proteção aos vulneráveis desamparados. O ímpio pensa que Deus não o vê. O salmista ora para que Deus quebre o braço, quebre a força do perverso. Queridos, por fim, o salmista conclui mostrando que o seu desespero inicial havia dado lugar à esperança quando ele passou a se ater para a providência divina. O Salmo 10 é um lembrete de que o crente deve deixar a sua confiança em Deus, pois só nele ele pode triunfar. O Salmo também é um lembrete para que Deus é vitorioso sobre a desesperança que existe neste mundo hostil. Que Deus, pois, nos livre deste homem perverso. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,